para que o setor se encontrasse aqui na cidade de São Paulo, para que a gente discutisse política pública, para que a gente dialogasse com os profissionais, com as associações, para que a gente conseguíssemos nos reunir, né? E nessa troca entre o que a SBC, o que a cidade de São Paulo estava propondo e o que o setor estava demandando, e essa vontade de estar junto, a gente percebeu que fazia todo sentido continuar fazendo de forma específica. E esse ano é esse ano super especial, em que a gente comemora os 10 anos de operação dessa empresa pública da cidade de São Paulo. Então, quero fazer 2 agradecimentos, para a gente não se estender aqui, a gente ainda vai fazer, né, a parte depois desse painel, mas quero agradecer a equipe SPC, né? O menino que deu show na Feira do Livro, aos que fizeram parte, né, e aos que fazem parte hoje da SPC, é com vocês, com todos vocês, que a gente conta, e é a partir do trabalho de cada um de nós que a gente faz com que essa empresa seja o que ela é e seja significativa no setor audiovisual, na cidade de São Paulo, no Brasil, projetando o que a gente faz de melhor também para o mundo. Bom, o segundo agradecimento não poderia deixar de ser ao nosso prefeito, Ricardo Nunes, que aos poucos foi entendendo a importância do setor audiovisual e tem compreendido e tem apoiado, né, a existência da SPC. A gente sabe o quanto é um desafio tremendo a gente ter continuidade de políticas públicas, de ações que sejam significativas. Nem sempre a gente acerta, mas a gente procura olhar o que a gente está fazendo de uma forma sempre muito emocionada, mas também muito profissional e muito pragmática. Porque a gente faz política pública para o contemporâneo, para o hoje. A gente às vezes não dá conta de dar uma resposta imediata para o hoje, mas a gente, né, a SPC é essa ponta de lança, que está sempre, né, na vanguarda da política pública, mas para que a gente ocupe esse lugar, a gente precisa também olhar para o passado, entender o que deu certo, entender o que funciona, entender aonde a gente ainda precisa operar. Então, com essa alegria que a gente faz essa reflexão nessa noite de hoje. As atividades do fórum já começaram, mas a gente tem esse momento de celebração. Então, vou chamar aqui o nosso vídeo de 10 anos da SPC. Você sabe se já tem esse daqui no grupo? Se não, manda uma ideia no sábado. Não tem, não. Pode mandar. Quantas histórias cabem numa década? Quantas telas foram acesas? Quantas ideias gritaram corpo, som, cor e movimento? A SPC nasceu com intenção grande, mas também como quem escuta. Escuta a cidade, os criadores, o setor audiovisual, os espectadores. Como um farol, iluminou caminhos, como uma ponte, unindo estrelas. São 10 anos estendindo fronteiras. E não só do cinema, da televisão, de games, mas do olhar, levando histórias e imagens para todos os cantos da capital paulista, projetando futuros nos mais variados espaços e telas. E o que é fazer audiovisual se não acreditar? Acreditar que uma ideia pode mudar tudo. Que um filme, uma série, um jogo pode transformar o rio. Que uma matéria em um área pode ser mais que entretenimento. Pode ser muito. Em 10 anos, a SPC não só fomentou o audiovisual, ela surgiu, se constituiu e se consolidou como um farol criativo no fomento da imagem e do momento na capital paulista. Ela formou, provocou, despertou que o audiovisual é uma arte que
Pensa no Curitiba, uma cidade que era cenário, era terra. 10 anos depois, seguimos mais fortes, mais diversos, mais vivos. Porque ressignificar histórias é o que nos move. 10 anos de histórias, 10 anos de diversificação. Bom, então eu gostaria de chamar aqui para o palco nesse momento, né, os ex-presidentes da SPCine, Alfredo Manevi, Maurício Ramos, Laís Bodança. Bom, Viviane Ferreira não está presencialmente aqui com a gente, mas ela vai entrar, né, nessas conexões virtuais que nós nos acostumamos a fazer. Então, Viviane está em Londres, fazendo uma temporada de estudos, de desenvolvimento, de novas ideias. Então, ela vai se juntar a nós, ó, já está lá. Vivi! Bom, para a gente começar, então, a ideia é que a gente fale um pouquinho, né, cada um dos ex-presidentes fale um pouquinho aqui, se apresente para vocês. Acho que a gente não conhece todos eles, e a gente vai seguir aqui falando um pouquinho, né, das nossas realizações e também de como essas realizações foram se conectando, né. Então a gente pode fazer uma primeira fala. Bem-vindo. Você que foi nosso primeiro presidente, que trabalhou aí na formulação e na criação da SPCine. Olha, primeiro, que emoção estar aqui, 10 anos depois da criação da SPCine, nesse reencontro especial com servidores da SPCine, ex-servidores da SPCine, amigos e amigas do audiovisual paulistano, que construíram essa empresa junto com a gente, que constroem a cada dia, momentos como esse. Quero parabenizar a Yara, a gestão atual, por essa proposta de nos convidar, né, os ex-presidentes da SPCine, eu, Laís, Maurício, que está online aqui. Eu cumprimentar vocês também, estou muito feliz de estar com esses amigos queridos, né, da construção do audiovisual brasileiro, porque eu acho que é importante dizer que o Brasil tem esse lado da descontinuidade da construção das políticas públicas. Então, quando a gente vê um momento como esse, tem que ser louvado, tem que ser reconhecido. Nós não podemos nos dar o luxo de ter uma roda e de desconsiderar os acertos e erros dos que vieram antes de nós. Eu acho que esse espaço aqui é fundamental para a gente avançar na construção de políticas públicas. Quando nós começamos a construir a SPCine, a gestão do prefeito Fernando Haddad, em 2013, esse processo de reforma, nós tivemos uma ideia como esse. Fomos estudar risco, fomos estudar experiências de outros países. São Paulo estava atrasado, não fazia sentido São Paulo, um grande polo da América Latina, uma cidade com importância econômica, social, cultural, a relevância de São Paulo, não ter uma política estruturada do audiovisual brasileiro. Eu digo brasileiro porque isso foi pontos fundamentais do alicerces básicos da construção da SPCine, pensar como parte de São Paulo, cidade, parte do estado de São Paulo, parte do Brasil. Ou seja, São Paulo tem uma responsabilidade com o Brasil, porque todo o audiovisual brasileiro passa por aqui no Curitiba. É uma porta de entrada e saída do mercado internacional, é um lugar chave pelos grandes eventos, pelas grandes, pelo impacto da cidade para dentro e para fora do Brasil. Não fazia sentido São Paulo estar tão atrasado
uma política estruturada, uma instituição capaz de dar guarida para essa construção. E aí eu vou dar um passo atrás, antes da SPC, para falar um pouco das pessoas que estavam ali comigo. Eu fiz parte de uma equipe do Ministério da Cultura dos governos Lula muito antes, quando tínhamos o ministro Querido Gilberto Júnior, ministro da Cultura, depois o Juca Ferreira, que foi um momento onde eu diria que a política audiovisual brasileira deu alguns passos adiante, dando sequência à criação do ensino no governo Fernando, que foi um passo fundamental, e no governo Lula, depois a gente dá passos que de alguma maneira são um pouco delineados a SPC. Eu vejo a SPC um pouco como um segmento de uma certa lógica de trabalhar, de pensar o audiovisual como parte de um projeto de país e de um projeto de cidade. Que essa eu acho que é a disputa que estamos todos aqui permanentemente, criado com certeza, a mídia, todos que trabalham em política audiovisual, para que o Brasil comprenda como referência de termos audiovisual como uma epicentro de uma estratégia de país, de uma estratégia de sociedade, e essa é uma luta, eu diria, não é uma luta vencida, mas acho que temos passos muito importantes naquele momento com a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, um mecanismo que fortaleceu o papel de indução do Estado brasileiro, no desenvolvimento da indústria, para afastar coisa que começa a instrumento. Hoje é difícil pensar a nossa atividade sem o Fundo Setorial do Audiovisual e depois a lei da TV Paga de 2011, quando a gente tem uma regulação moderna que mostra que é importante olhar o consumo, é importante olhar para as bibliotecas, é importante olhar para a criação de demanda do nosso conteúdo, a partir das regulações, das torres. Isso devemos ser um rigoroso de profissionalização. Então a gente tinha, naquele momento, um prefeito, Fernando Haddad, uma visão da cidade, onde a cultura tinha um papel de Estado. Tínhamos o Juca Ferreira, na Secretaria de Cultura, que vinha com essa experiência muito forte de mim, nesse projeto muito claro de não perder tempo e colocar a bola rapidamente na expressão. E eu, como parte dessa equipe, também tinha trabalhado com isso nesses anos muito longos. E tivemos, acho que isso é muito importante dizer, o apoio político do prefeito. Também de muitos que estão aqui nesse sábado, eu vou citar todos esses alguns, os que estão junto, vereadores, passados, também secretários de outras, tantas pessoas aqui, chaves, um apoio fundamental para montar uma SPC muito próxima de reais. O que eu quero dizer com isso? Uma SPC cujas as pessoas que foram chamadas depois, todas tinham experiência na área, experiência na construção do cinema audiovisual. Muitas eu não conhecia. Meu querido Maurício, por exemplo, um amigo, eu não conhecia pessoalmente, mas chegamos a Maurício com um trabalho notável dele, em filmes, no Fundo Setorial do Audiovisual, as pessoas no Brasil, que estavam expostas a como que tocava aqui no Rio de Santos, e a gente tinha nessa política a referência de mais alto nível, então tivemos uma liberdade, eu diria que é preciosa, de poder contar um top, no sentido de ser pessoas muito comprometidas, muito engajadas. Isso permitiu colocar rapidamente o projeto na rua. Em um ano, a lei estava aprovada, no primeiro ano do governo, no segundo ano, a empresa já estava sendo implementada. Eu acho que, eu estou contando essa história porque eu acho que esse ensino foi pensado desde isso. Eu acho que esse é um elemento fundamental de atividade como parte do projeto estratégico de cidade, de Brasil. Um projeto ambicioso, em função do amplo debate que se em São Paulo já trazia muito maduro em relação ao que o setor precisava de a SPC nascesse contemporânea, ou seja, uma SPC integrada na exportação,
mas esqueci, não quero